Há 4 anos, a gente visitou os supermercados de Portugal e fizemos um documentário sobre como o varejo europeu operava. Bom, dessa vez a gente foi mais fundo porque a gente foi lá no leste europeu, passando por Praga, Bratislava, Viena, Budapeste, e a gente está trazendo uma pergunta aqui. O que o varejo lá tem para ensinar a gente sobre o que a gente está fazendo errado aqui no Brasil? Bom, mas para responder essa pergunta aí com honestidade, a gente precisa antes entender por que o varejista brasileiro está operando num dos ambientes de negócio mais hostis do nosso planeta. Para comparar o varejo europeu com o brasileiro, a gente precisa primeiro nivelar o campo, né? A Europa Central opera com juros baixíssimos. O Banco Central Europeu trabalha com taxas de 2 a 3% ao ano. Isso foi em 25 e agora em 26. No Brasil, a nossa Selic continua acima dos 14%. Isso não é um detalhe técnico, é a diferença entre um varejista que consegue financiar a reforma da loja e um que mal consegue rolar o capital de giro. A coroa tcheca, ela se manteve estável. O salário mínimo na República Tcheca é de aproximadamente 18.900 coroas mensais, que é pouco mais de 750 euros. O poder de compra lá do trabalhador, em relação ao custo dos produtos, é 4 vezes maior do que o do trabalhador brasileiro. Mas essa diferença não começa só no salário, né? Ela começa na carga que o Estado coloca nas costas de quem produz e de quem vende. O varejista brasileiro, ele carrega um fardo que o varejista europeu, ele simplesmente nem conhece. A carga tributária sobre o varejo no Brasil, CMS, PIS, COFINS, CSLL, as contribuições previdenciárias, consome uma fatia do faturamento que basicamente inviabiliza qualquer investimento na loja, em tecnologia, em atendimento. E a reforma tributária aprovada em 2023, que prometia a simplificação, vai ter uma transição que vai durar anos. E o alívio real para o pequeno e médio varejista está muito longe de acontecer. O custo de tecnologia é outro fator que poucos citam com a devida seriedade. O software de gestão, o equipamento de automação, uma balança eletrônica, tudo isso no Brasil carrega uma tributação por causa da importação, que pode dobrar o preço em relação ao mercado europeu. O Brasil tem um dos mercados mais protecionistas do mundo quando o assunto é tecnologia. E quem paga essa conta não é só o varejista, é o consumidor no preço final. O custo de mão de obra também não é simplesmente o salário, é o salário mais os encargos que chegam a 70% sobre a folha, dependendo do regime. Na Europa Central, contratar mais gente para melhorar o atendimento é uma decisão de negócio, e no Brasil é uma decisão de risco. E tem mais, o varejista brasileiro não sabe o que vai encontrar na próxima lei, na próxima medida provisória, no próximo entendimento da Receita Federal. Lá na República Tcheca, por exemplo, um supermercado que abriu em 2005, ele vai conseguir planejar 2030 com alguma previsibilidade. Já no Brasil, planejar o ano seguinte é um exercício de coragem. Então, quando você vê um supermercado brasileiro com um galpão simples, iluminação básica, atendimento enxuto, antes de criticar o varejista, a gente tem que se perguntar quanto que ele está pagando de imposto, quanto que ele pagou pelo sistema de gestão e quanto ele está arriscando a cada novo contrato de trabalho que ele está fazendo. Dito isso, vamos entrar nas lojas. O Delmart é uma rede de supermercados de vizinhança muito presente em Praga, localizado dentro do shopping, em shopping centers, pontos de alto fluxo, como Estação Central lá de Praga. Ele pratica um conceito assim, muito simples, que é conveniência de verdade. Hortifruti fresco, seção de frios bem refrigerada, cervejas artesanais e marcas locais, tudo num formato compacto e muito eficiente. Já o Billa, que é uma rede austríaca do grupo Rewe, presente em toda a Europa Central, em Praga a gente encontra 2 unidades, uma no centro do shopping, quadro, no coração da cidade, e outra na estação central. Gôndolas organizadas, iluminação adequada para cada seção, preços visíveis, ambiente limpo. Já em Bratislava e Viena, as feiras de rua ainda funcionam como um canal relevante de alimentos frescos. Pão artesanal, queijo embutido, com qualidade, preço competitivo. O varejista europeu não teme a concorrência da feira, ele convive com ela. Agora vem o dado que mais impacta para a gente aqui. Lá na República Tcheca, 1 litro de leite custa, em média, 25 a 30 coroas, que é o equivalente a R$ 7,50 a 9 no câmbio atual. Parece caro? Mas o trabalhador tcheco com salário mínimo precisa trabalhar 12 minutos para comprar esse litro de leite. O trabalhador brasileiro, com o salário mínimo atual, precisa trabalhar 35 minutos para comprar esse mesmo produto. O preço absoluto pode ser até parecido, mas o poder de compra real
Não. A cerveja tcheca, por exemplo, o produto mais icônico do país, custa de 25 a 35 coroas a lata no supermercado, menos de R$ 10. São cervejas de qualidade premium, como a Kozel, a Radgast, que aqui no Brasil seriam vendidas como importadas especiais a uns 25 ou mais. Essa diferença não é só a eficiência do varejista europeu, é a ausência de um sistema tributário que encarece cada etapa da cadeia produtiva, do produtor até a gôndola do supermercado. Aqui a gente chega a um ponto central para quem trabalha com varejo no Brasil. O modelo de atacarejo, grandes galpões, produto empilhado, iluminação de armazém, atendimento mínimo, ela é uma resposta à crise econômica. Ela não é uma evolução do varejo. Na Europa Central, esse modelo ele nem existe mais, praticamente não existe mais. E por quê? Porque a estabilidade econômica, os juros baixos e a carga tributária razoável que permite que o varejista invista no consumidor sem quebrar, aqui no atacarejo brasileiro não é um modelo de excelência, né? Então, o modelo é um modelo de sobrevivência. E cobrar do varejista que ele entregue experiência europeia enquanto paga os impostos do europeu do avesso, né, é no mínimo desonestidade, né? Existe aí um espaço de melhoria que não depende da reforma tributária. Isso é importante a gente ser honesto também, né? Então, a organização da gôndola, a temperatura correta na seção de frios, limpeza da loja, treinamento básico do atendimento, essas coisas custam menos do que parecem, né? O varejista europeu, ele aprendeu que mesmo sob pressão, cuidar da apresentação do produto como parte de sua estratégia lá de sobrevivência. Não é luxo. Como necessidade competitiva, esse aprendizado é transferível para o Brasil, mesmo dentro das nossas limitações. O que o varejista brasileiro pode aprender com o que a gente está vendo aqui? Que o varejo de qualidade não é um privilégio de país rico. Praga, Bratislava e Budapeste, há 30 anos, saíram do comunismo, uma economia totalmente destruída, e apostaram no consumidor mesmo assim. O varejo europeu nos mostra que esse destino é possível. O Estado brasileiro nos mostra obstáculos muito reais no caminho, isso é verdade. E o varejista brasileiro, que sobrevive a tudo isso e ainda abre as portas todos os dias, nos mostra que a resiliência, ela existe. O que falta é um ambiente que permita transformar essa resiliência em qualidade. O consumidor brasileiro, ele merece o mesmo padrão. E o varejista brasileiro merece as mesmas condições para poder entregar isso. Siga-nos nas nossas redes sociais para estar sempre em dia com nossos conteúdos. Até logo!